eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos continuar estudando a diversidade de trematóides digenéticos. Ao analisar essa diversidade dentro dessa subclasse digênia, onde a morfologia externa e a interna reflete essas estratégias distintas de fixação e invasão tecidual, vamos analisar alguns pontos importantes, que é o órgão de fixação e essa superfície, representado por essa figura A e D. Nessa imagem de microscopia eletrônica, a A, ela revela que essa proeminência da ventosa oral no corpo de tegumento rugoso. Já em B, a gente observa que existe um órgão triplocítico especializado. Esse órgão, ele libera enzimas digestivas que solubilizam o tecido do hospedeiro, que facilita essa fixação e obtenção de nutrientes diretamente do local da adesão. Quando a gente vê pela ótica do domínio reprodutivo, que está representado na figura B, é notável que a maior parte do corpo ela é ocupada pelo sistema reprodutor, incluindo o útero, testículo e a glândula de Mehlis, que é a glândula da casca. Essa máquina reprodutiva ela é essencial para compensar as perdas durante o ciclo complexo. Outro ponto que a gente tem que observar é o dimorfismo sexual e a patologia, representado na figura C. Esse gênero, ele destaca-se por ser gonocorístico, ou seja, ele tem sexo separado, onde o macho possui esse suco ginecóforo, esse suco no corpo, onde a fêmea mais delgada permanece alojada durante a copulação. Esse par, ele vive no sistema circulatório, causando a esquistossomose. Essa convergência evolutiva dos órgãos de fixação, enquanto as ventosas oral e ventral são comuns, o aparecimento de estrutura como órgão tribocítico, ele representa uma inovação para o parasitismo em superfície mucosa altamente dinâmica. O hermafroditismo, na maioria dos gêneros, contrasta com essa especialização extrema do xistossoma, onde a vida em vaso sanguíneo favoreceu a separação de sexo para otimizar essa hidrodinâmica e produção de ovos. Esse órgão tribocítico, representado na figura D, ele nada mais é do que um exemplo fascinante de secreção enzimática. O estudo dessas enzimas, que são proteases e hidrolase, ele é relevante para entender a degradação tecidual patogênica reumíntica. Fármacos que inibam especificamente essas enzimas secretadas podem atuar como uma linha de defesa, impedindo que o parasita solubilize o tecido do hospedeiro e reduza a carga lesiva em órgãos afetados. Então, de que maneira a presença de um órgão tribocítico, representado nessa figura D, altera a relação nutricional parasita-hospedeiro em comparação com espécies que dependem exclusivamente da ingestão via faringe? A resposta está que esse órgão tribocítico, ele permite a digestão extracorpórea de tecidos do hospedeiro, ampliando essa fonte nutricional para além do conteúdo luminal. Ele permite uma fixação química além da mecânica. Farmacologicamente, se a gente considerar esse dimorfismo sexual, por que os fármacos que causam esse relaxamento muscular do macho pode levar à interrupção da postura de ovos pela fêmea, mesmo que ela não seja o alvo primário da droga? Acontece que a fêmea do xistossoma, ela depende desse suco do ginecóforo do macho para se manter na posição correta de alimentação e postura dos ovos nos vasos sanguíneos. Se o macho perde esse tônus muscular, ele abre o suco e a fêmea é liberada na corrente sanguínea. Ela perde sua capacidade de postura, sendo transportada para locais onde ela pode ser eliminada pelo sistema imune. Se a gente observar a questão do ciclo de vida, os trematóides digenéticos, eles são caracterizados por possuir esse ciclo de vida indireto, ou seja, heteroxeno. Ele envolve obrigatoriamente um hospedeiro intermediário, que é invariavelmente um molusco. Então, como o primeiro ponto, que é a entrada do hospedeiro intermediário, esse ciclo, ele inicia-se quando o óvulo contendo o miracídio, ele é liberado nas fezes do hospedeiro definitivo, que é o humano, e atinge a água. Esse miracídio, ele implode após ser ingerido por um caramujo adequado. Dentro desse molusco, ocorre essa fase de reprodução assexuada intensa através dos estágios do esporocisto e rédia. O segundo ponto começa com a dispersão e transmissão, que é a cercária e a metacercária. Do caramujo emergem as cercárias, que são essas larvas livres e natantes que buscam o segundo hospedeiro intermediário, nesse caso um peixe. Ao penetrar nos tecidos desse peixe, as cercárias perdem a cauda e insistam como metacercárias nos músculos. A infecção humana ocorre pela ingestão desses peixes cru ou mal cozido, contendo esse cisto. O terceiro ponto é o estágio adulto. Uma vez ingeridas, essas metacercárias cistam no duodeno e migram para o duto biliar do fígado, onde ela se desenvolve no trematóide adulto hermafrodita, reiniciando essa produção de ovos. Observe que esse fenômeno poliembrionia nos estágios intramolusco, que é o esporocisto e rédia, o único miracídio pode dar origem a milhares de cercárias. Ele funciona como um mecanismo de amplificação populacional, que compensa essa altíssima mortalidade durante a transição entre hospedeiro no ambiente. Para nós, a compreensão desse ciclo é vital para profilaxia
profilaxia e saúde pública. Medicamentos como praziquantel são eficazes contra adultos no fígado, mas quando se trata de controle real da epidemia, exige uma interrupção do ciclo através de saneamento básico que impede esses ovos cheguem aos rios e do controle das populações de caramujos, que são os hospedeiros intermediários. Além disso, a estabilidade química da parede do cisto da metacercária protege o parasita contra o pH do ácido do estômago, o que garante esse desencistamento ocorra apenas em condições alcalinas no intestino. Se a gente for observar de que maneira a inclusão de um segundo hospedeiro intermediário, o peixe, nesse ciclo, ele favorece a sobrevivência da linhagem em comparação a ciclos que dependam apenas da penetração ativa da cercária diretamente no hospedeiro definitivo. Nesse caso, o segundo hospedeiro, ele funciona como reservatório e um meio de transporte, um vetor biológico que permita que o parasita aguarde pela ingestão do hospedeiro definitivo, em vez de depender da vida curta e livre da capacidade de natação limitada em uma cercária. Farmacologicamente e hipoteticamente, a gente considerar que a infecção ocorre pela ingestão das metacecárias em peixe, por que o tratamento químico em águas residuais e inspeção sanitária de alimentos são medidas farmacológicas e preventivas mais eficazes do que o tratamento medicamentoso individual? A resposta está que o tratamento individual elimina a carga parasitária atual, mas não impede a reinfecção se o ambiente continuar contaminado com ovos e seus hospedeiros intermediários, que são os caramujos e peixes, permaneçam parasitados. Essa prevenção estrutural, ela interrompe a cadeia de transmissão em múltiplos pontos críticos. Embora todos esses trematódios eles sigam o modelo de ciclo indireto, a quantidade de hospedeiro e a complexidade dessas larvas variam dentro das ordens. No ciclo representado nessa imagem, ele é um exemplo de ciclo que envolve apenas um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e um hospedeiro definitivo, o peixe. O ovo com cotilecídio, que é essa larva específica desse grupo, é ingerido pelo molusco, onde se desenvolve antes de passar para o peixe. Note que é um ciclo mais simples, sem essa explosão de estágios larvais. Já no outro ciclo, a gente observa que uma estratégia diferente, porque que o parasita, ele completa o seu ciclo dentro de um único molusco ao utilizar peixes e outros moluscos como hospedeiros adicionais. As múltiplas larvas indicadas nesse esquema mostra que o desenvolvimento gradual do parasita até atingir a maturidade sexual destaca-se a plasticidade desse organismo em encontrar um ambiente estável para a reprodução. Observe a transição evolutiva entre especificidade de hospedeiro, em que a dependência de moluscos sugere que seja o hospedeiro original, ou seja, ancestral do grupo, e que a inclusão de vertebrados seja apenas um evento evolutivo posterior. A manutenção desses cistos em ciclos menos complexos, com estágios de amplificação assexuada em relação aos gínia, ele impacta essa densidade populacional desse parasita na natureza. O padrão desse ciclo indireto é o conceito-chave para a vigilância sanitária. Em áreas onde esse consumo de moluscos ou peixes de água doce é comum, farmacologicamente deve-se atuar na educação em saúde para prevenir a ingestão de ovos e larvas viáveis. A resistência desses ovos, como o óvulo ou a variações ambientais, reforça a necessidade de métodos de diagnóstico preciso para identificar a presença desses parasitas em reservatórios hídricos antes que chegue à cadeia alimentar humana. Então vamos nos perguntar como essa capacidade de utilizar tanto apenas o molusco quanto a combinação molusco e peixe influencia essa capacidade de sobrevivência em ecossistema onde a densidade de vertebrados é sazonal. Essa flexibilidade, ela permite que o parasita persista no ambiente mesmo se o hospedeiro vertebrado estiver ausente. Ele utiliza o molusco como um hospedeiro de reserva, onde ele pode atingir a maturidade, garantindo a continuidade da linhagem. Farmacologicamente, sob o ponto de vista epidemiológico, ciclos que possuem estágio de vida livre, como larvas que nadam do molusco para o peixe, são mais difíceis de controlar, apenas com intervenções farmacológicas nos hospedeiros definitivos. Por quê? Porque essa reinfecção ela é constante. Enquanto o reservatório ambiental, água e hospedeiros intermediários permanecer contaminado, o tratamento medicamentoso que limpa o paciente, mas ele não elimina a fonte de larvas infectantes que estão fora do corpo humano. Até a próxima aula!